Beleza existe nesta terra que emociona a voz do cantador, seu Pantanal. O governador de Mato Grosso do Sul, fiel aos princípios constitucionais do Estado, decidiu que no seu governo implantará a Universidade Estadual com sede em Dourados. Tenho a convicção de que essa universidade poderá extrapolar as fronteiras nacionais e servir de fonte para a política de integração cultural com os países vizinhos, o Paraguai e a Bolívia. Passados menos de 100 dias de sua posse, em 15 de março de 1987, quando anunciou a criação da Universidade Estadual, o governador Marcelo Miranda assina em Dourados, a 19 de junho, juntamente com o secretário de Educação, Aleixo Paraguaçu Neto, o decreto nomeando a comissão especial destinada a desenvolver estudos com vistas à implantação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados. A comissão criada pelo governador e vinculada à Secretaria de Educação será presidida pelo vice-governador Jorge Takimoto, coordenada pela professora Luísa Maria Nunes de Moura e Silva e composta pelos professores universitários Erno Oscar Koller, Lauro Jopert Svensson, Lori Alice Gressler, José Marques Luiz, Fausto Mato Grosso Pereira, José Ivan Albuquerque Aguiar, Jair Vicente de Oliveira e Heron Mascarenhas. A Universidade de Mato Grosso do Sul, desde que eu me candidatei, eu me comprometi em instalar. A assinatura desse decreto e desta comissão é o primeiro passo, depois dos estudos que nós já fizemos de integração dos países que nos cercam, do Paraguai, Bolívia e Mato Grosso do Sul. É uma universidade que nós entendemos direcionada para a mão de obra local e regional, naturalmente desses países e aqui de Mato Grosso do Sul. Esta comissão deverá, num prazo bastante curto, nos apresentar a possibilidade de instalação de uma fundação. E a partir desta fundação, os principais cursos a serem ministrados na Universidade Estadual. E a partir daí, então, apresentaremos ao MEC a possibilidade, com a receita também de órgãos públicos federais e de órgãos internacionais, da viabilidade dessa universidade aqui em Dourados. E queremos crer que a finalidade dessa universidade não será apenas mais uma universidade, mas a universidade que virá de encontro com os anseios do povo do Paraguai, do povo da Bolívia e do povo sul-mato-grossense. Para se chegar até esta etapa do processo de implantação da universidade, vários passos foram dados no sentido de erguer a sua filosofia e de formular a sua proposta. Sendo uma universidade estadual, teria que se apoiar no potencial de desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Sendo universidade regional, deveria ter como preocupação a problemática da região, que é comum ao Paraguai e Bolívia e que caracteriza o estado como região de fronteira. E sendo uma universidade de um estado que limita em sua fronteira com aqueles dois países latino-americanos, deveria participar ativamente do projeto de integração da América Latina, posto em prática pelo presidente José Sarney. Estes são os três grandes desafios ora colocados para Mato Grosso do Sul, que exigem do governo e do povo do estado uma reflexão mais profunda e um debate mais ampliado e permanente que deverão ser viabilizados na instituição que, por excelência, terá a capacidade de realizá-los, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que será implantada em Dourados. O projeto de integração latino-americana tem como objetivo principal fortalecer a unidade da América Latina frente aos desafios do crescimento econômico, da modernização e da consolidação da democracia e de potencializar a capacidade autônoma dos países no seu próprio desenvolvimento. Em última instância, esta integração cumpre o papel de promover o desenvolvimento integrado dos países da América Latina, acabar com a fome e a miséria que neles graçam, trazendo a paz para o seu povo como produto de laços sólidos aí criados.
Esse projeto de integração já implementado pelo presidente José Sarney em relação à Argentina e Uruguai evidencia a necessidade e a vontade dos países da América Latina trabalharem complementarmente em defesa de suas economias e de suas soberanias, acoplando estágios de desenvolvimento em alguns setores, garantindo mercados preferenciais em outros, como por exemplo a pecuária e a informática. Foi a democracia que uniu Brasil, Argentina e Uruguai. Tudo começou em julho de 86, quando o presidente Sarney visitava a Argentina. Ele, Raul Alfonsín e Júlio Sanguinetti já tinham um ponto em comum. Acabaram com a ditadura militar em seus países e iniciavam uma nova era política que aqui no Brasil ficou conhecida como Nova República. Estabelecido o regime democrático, era hora de tratar da saúde financeira dos três grandes da América Latina. Para isso foi determinada a criação de acordos bilaterais entre cada um dos parceiros. A essa transação, eles deram o nome de Projeto de Integração da América Latina. Ficou decidido também que cada vez que um dos três visitar oficialmente um desses países, o outro vai para se inteirar dos fatos, sempre pensando em fortalecer a integração. O segundo encontro aconteceu em dezembro de 86 aqui no Brasil. A terceira vez que os três presidentes se reuniram foi agora em maio, na terra de Júlio Sanguinetti. Eles sempre têm muito o que conversar. A dívida externa é uma pedra no sapato de cada um. A melhor maneira que nós temos de consolidar as instituições democráticas no continente é buscar condições de desenvolvimento e de bem-estar dos nossos povos. É importante destacar que estes três países vivem atualmente em processo de renovação democrática, que precisamente aponta para uma forma nova de relacionamento com os seus vizinhos. A Universidade Estadual deverá ainda cumprir papel decisivo dentro de um projeto de transformar Mato Grosso do Sul num estado mais moderno e humano. É esse o grande objetivo do governo Marcelo Miranda. Para atingi-lo, o estado conta com imensas potencialidades naturais e econômicas, recursos naturais abundantes, solos férteis, proximidade de grandes centros consumidores, agropecuária relativamente desenvolvida, grande potencial industrial, importante rota de mercados potenciais de toda a zona ocidental da América do Sul e costa do Pacífico. Em termos de recursos naturais, o estado possui 50% das reservas de manganês do país, a terceira maior reserva de minério de ferro, 1.292.000 toneladas de reservas de calcário. Quanto à fertilidade do solo, o estado dispõe de 10 milhões de hectares de terra, próprios para a agropecuária, que ainda não estão sendo aproveitados, além das várzeas com potencial irrigável. Mesmo explorando apenas cerca da metade para a agropecuária, Mato Grosso do Sul possui o terceiro maior rebanho bovino do país. É o terceiro maior produtor de soja, oitavo de arroz, nono de milho e o terceiro de trigo. Desse potencial econômico, praticamente toda a produção mineral e agropecuária é exportada in natura para outros estados e países. Com isso, exporta-se renda, emprego e impostos que poderiam contribuir para o desenvolvimento do estado e do país. O projeto para o estado supõe, portanto, não apenas criar condições para explorar todo o potencial produtivo da região, como realizar um processo de industrialização que transforme a matéria-prima e absorva a mão de obra local. A agroindústria, juntamente com o polo siderúrgico que está sendo instalado em Corumbá, se constituirá, portanto, no carro-chefe da modernização da economia regional. Mais que isso, a exploração desse imenso potencial deve voltar-se para o atendimento das necessidades da população, bem como deve contribuir para a superação dos problemas nacionais. É um projeto com essas características sob a denominação
Humanizando o Progresso, que está em gestação e já em processo de implantação em Mato Grosso do Sul. Coração verde e amarelo. Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guarani. Dentro desse projeto, nosso Estado não apenas dará contribuição decisiva ao desenvolvimento do país, como funcionará como ponta de lança no processo de integração latino-americana. Essa decisão decorre de um desejo de promover, a exemplo do que já vem ocorrendo no plano federal através da iniciativa do presidente Sarney, a integração latino-americana. E significa um passo importante do governo, implementando iniciativa do governo federal através de protocolos assinados com nações que fazem fronteira com o Brasil. A UILA, ou a Universidade de Integração Latino-Americana, a ser sediada em Dourados, pretende, através de ensino, pesquisa e extensão, integrar Brasil, Paraguai e Bolívia, através de estudo da realidade desta região e da implementação do desenvolvimento segundo as características peculiares e comuns a esses países compreendidos nessa região. Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Ao fazer fronteira com a Bolívia e o Paraguai, o Brasil tem em comum com estes países o Pantanal, as grandes fazendas de gado e a incomensurável riqueza mineral. Isto caracteriza a região com toda a carga geográfica, econômica e social a que lhe é peculiar. E faz também com que, em alguns lugares e em alguns momentos, se torne difícil estabelecer linhas de separação entre a economia, a educação, as necessidades e os ideais das populações da fronteira. Nenhum estado está em situação mais privilegiada do que Mato Grosso do Sul para desencadear o processo de levantamento das questões que afetam os três países, Brasil, Bolívia e Paraguai. E, ao fazê-lo, estudando os problemas comuns da economia, da ecologia, da educação, dentro das peculiaridades dessa região. E, ao mesmo tempo, viabilizando soluções dentro da filosofia que preside a integração latino-americana, que pressupõe o respeito aos problemas específicos dos países que compõem o nosso continente. Tanta beleza existe nesta terra que emociona a voz do cantador. É prioridade do governo estadual aprofundar a questão da preservação da ecologia pantaneira, concomitantemente ao aproveitamento do seu vasto e insubstituível potencial econômico, medicinal e cultural. Uma equipe de especialistas apresentou estudos sobre o Pantanal para que as propostas e os projetos de sua conservação sejam financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estes projetos alcançarão os três países e os integrarão no debate, na formulação de propostas e na execução dos projetos de preservação de suas riquezas. Por outro lado, a proposta de industrialização do Estado impõe a necessidade de ampliação das fontes energéticas com a construção de usina termoelétrica à base do gás boliviano, o que, sem dúvida, deverá estreitar as relações de cooperação entre os dois países. Estas relações econômicas estabelecidas com a Bolívia se constituirão em poderosa alavanca para também implementar o progresso naquele país.
Seria, entretanto, inócuo desenvolver uma proposta de humanização do progresso do Estado, desperdiçando o lastro de conhecimento que tem sido construído. Estudos de reconhecimento da realidade, estudos de viabilização de projetos, busca de novas formas de abordagem dos problemas e práticas de integração de todos os segmentos da população envolvida, quer no país ou dos países vizinhos. Esse lastro provém da identidade cultural que está sendo forjada na diversidade das culturas de origem do povo sul-mato-grossense e que, em parte, é comum aos três países. E da consciência de que este Estado desempenhará o papel destacado de cimentar a unidade e de favorecer as relações econômicas, educacionais e socioculturais com os países vizinhos. E deverá ser ainda mais desenvolvido em instituição apropriada. A Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul. São estes, portanto, os pontos de apoio da filosofia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O projeto de integração que vem sendo desenvolvido a nível nacional pelo presidente Sarney, o potencial do Mato Grosso do Sul, isto é, o papel que ele poderá desempenhar nos próximos anos no futuro do Brasil, e por último, o fato do Estado de Mato Grosso do Sul se definir como uma região de fronteira, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, e tendo problemas que abrangem também estes dois países vizinhos, Bolívia e Paraguai. A partir destas premissas, nós temos uma proposta, então, a fazer para montar a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ela tem que ter uma responsabilidade social bem maior do que qualquer outra universidade, visto que temos problemas a aprofundar que são típicos de uma região e que abrangem efetivamente os dois países vizinhos. Então, a proposta, em realidade, é que ela seja uma universidade trinacional. É que ela seja uma universidade em que os dois países, Bolívia e Paraguai, participem de forma igualitária com o Brasil na montagem de uma estrutura política administrativa e de uma estrutura acadêmica que corresponda às necessidades que esses três países têm e que vão ter no futuro próximo. A estrutura política administrativa, ela vai ser definida a partir de entendimentos com esses dois países e ela vai ser proposta de forma que esses dois países participem de forma igualitária com o Brasil nas decisões que possam ser tomadas na universidade e na composição do corpo funcional da universidade, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista docente e do ponto de vista discente. Quanto à estrutura acadêmica, essa é que é alvo das grandes preocupações. Essa é que está sendo pensada com muito cuidado para que realmente não se cometam os mesmos erros que têm sido cometidos até agora do ponto de vista da montagem de uma universidade. Então é por isso que nós, a princípio, vamos ter uma comissão trabalhando em cima de vários aspectos. Ou seja, esta comissão vai começar a ter entendimentos com os organismos internacionais para ver que tipo de programa, que tipo de projeto eles podem financiar para que a universidade aqui possa escolher, né, o que ela vai iniciar em primeiro lugar, que tipo de atividade ela pode compatibilizar com o financiamento que ela pode obter. Ou seja, os organismos internacionais financiam e nós, de acordo com as prioridades do Estado, com as prioridades da região, vamos apresentar projetos dignos de financiamento e aí começaremos realmente a trabalhar no sentido de montar a universidade. Bom, uma segunda atividade que a comissão vai desenvolver é estabelecer contatos com os setores do governo estadual e federal para que sejam definidas as prioridades efetivas da região. Uma terceira atividade que a comissão deverá desenvolver é estabelecer contato
com os países vizinhos, Bolívia e Paraguai, a fim de que sejam aprofundadas as questões relativas ao projeto da universidade. Serão mantidos contatos com as embaixadas, com os ministérios de educação e com as universidades, para que elas possam se interessar, se sensibilizar para essas questões que nós apresentamos e que possam trabalhar junto conosco no projeto da Universidade Trinacional. Uma quarta atividade que a comissão desenvolverá será promover eventos de aproximação. O que é que nós podemos chamar de eventos de aproximação? São seminários, exposições sobre questões culturais, artísticas, tecnológicas, científicas, que criem fatos de cooperação internacional com estes dois países e dentre os quais a proposta de universidade vai aparecer como um aprofundamento deste processo. Estas 4 atividades da comissão estão formuladas no sentido de serem promovidas o debate profundo das questões acadêmicas, cuja proposta é voltar-se para a problemática regional. A comissão trabalhará ainda na montagem de uma fundação estadual, cuja personalidade jurídica vai agilizar o processo de captação de recursos financeiros e também de envolvimento de recursos humanos, para que possamos efetivamente desenvolver os projetos definidos como prioritários. Então, quando o projeto de fundação estiver pronto, a comissão encerrará as suas atividades como tal, como comissão, e continuará desenvolvendo-as na fundação. E aí, como vocês podem observar neste gráfico, a fundação vai ter uma estrutura normal de toda a fundação. Um conselho diretor, um diretor executivo, uma secretária, um assessor jurídico, mas terá como inovação uma assessoria de cooperação internacional. Esta assessoria vai estar encarregada de elaborar os projetos que vão ser montados nos diversos núcleos de atividades e que, na prática, vão acumular para a implantação da universidade. Como é que isto vai acontecer? Nesta segunda parte do gráfico, nós podemos observar o seguinte, que nós vamos ter uma supervisão de pesquisa, uma supervisão de treinamento de recursos humanos e uma supervisão de intercâmbio cultural, ou seja, uma supervisão de prestação de serviços à comunidade. Estas 3 supervisões vão trabalhar em cima desses 3 aspectos diretamente nos núcleos de atividades. E nestes núcleos de atividades estarão sendo desenvolvidos os projetos das 3 áreas na prática. Isto quer dizer que nós vamos ter, na prática, as 3 atividades reunidas. Nós não vamos separar ensino, pesquisa, extensão, como nas universidades tradicionais. Nós vamos juntá-los na prática em núcleos de atividades, e aqui é que está a proposta inovadora. Cada núcleo de atividade, como por exemplo, meio ambiente, antropologia, agricultura ou mineralogia, cada núcleo desses trabalhará as questões de ensino, ou seja, treinamento de recursos humanos, as questões da pesquisa e as questões do intercâmbio com a comunidade, do envolvimento com a comunidade, da prestação de serviços, trabalharão estas questões conjuntamente. As atividades que forem desenvolvidas por estes núcleos, elas acumularão no sentido da implantação da universidade. Quer dizer, no momento em que os 3 países estiverem de acordo e estiverem completadas as negociações no sentido de se definirem as estruturas política administrativa e acadêmica da universidade, estas atividades que estão sendo desenvolvidas na fundação, quais sejam as atividades de pesquisa, as atividades de treinamento de recursos humanos, cursos de aperfeiçoamento e de especialização e a prestação de serviços à comunidade, estas atividades se descolarão da fundação e vão conformar o embrião da nova universidade, da Universidade de Integração Latino-Americana. O governo do estado de Mato Grosso do Sul está convencido de que é esse o caminho. Com a Universidade Estadual voltada para a integração latino-americana,
poderemos responder aos desafios que a realidade coloca hoje para o Estado, para a região, para o Brasil e para a própria América Latina.